vimos, ó Deus, e que logo ali no começo falava das grandes decisões ou de pequenas decisões que a gente tem que tomar à luz da tua palavra, à luz do temor a ti, da confiança em ti. E nós queremos ser esses homens, essas mulheres, ó Deus, que fazem as coisas de acordo com aquilo que tu aprovas, ó Deus, ou consultando a tua vontade em cima das nossas decisões. Pai, que tu possas abrir os nossos corações, as nossas mentes, porque falaremos tão somente da tua palavra. Usa a minha vida, ó Deus, abençoa o coração dos irmãos, a mente deles, para que o teu Espírito que já habita, creio que na totalidade deles, possa fazer a obra que eu não consigo fazer. Glória, honra e louvor a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, gente, eu peguei ali em Efésios, a minha palavra vai ser ali em Efésios, dos versículos, as duas aulas do versículo 14, capítulo 3, versículo 14 a 21. Hoje eu vou ficar só nos 3 primeiros versículos, tá? Então, capítulo 3, versículos 14 a 16, tá? Eu comecei a apresentação, ou tinha feito a apresentação, com uma tela que falava sobre como nós conseguimos descobrir as principais ansiedades e ambições do crente. Como eu e você conseguimos descobrir as principais ambições e ansiedades do crente. E uma das formas da gente fazer isso, e o texto vai falar exatamente disso, é sobre analisando as orações das pessoas, né? Por quais coisas nós oramos? Por que motivos nós oramos? Tá? Onde estão focadas as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos temores? E, normalmente, a análise de uma oração de um crente pode levar a isso, né? Por quê? Todos nós, eu, como cada um de vocês, tem preocupações específicas, né? Que envolve a tua vida pessoal, que envolve a tua vida profissional, as tuas relações de família, as tuas relações com a igreja, com vizinhos, a nossa relação, né? Então, a tendência é que a gente se porte ou ore em cima daquilo que mais preocupa a gente. É uma tendência natural. Aqueles que oram, né? Aqueles que oram. Então, a tendência é você orar por coisas que mais te afligem, né? Ou até ser grato em muitas das coisas que te acontecem. Mas é uma boa forma da gente identificar o crente, ou identificar as preocupações dele, analisando as suas orações. Aí, na oração do apóstolo Paulo, né? No versículo de número 13, ou no versículo de número 14, a gente tem aí o Paulo começando a falar exatamente sobre isso. Porque como eu começo ali uma oração, tá? Ele começa o texto falando sobre por esta causa. Tá? Alguém pode ler para mim, então, o versículo 14? Efésios 3, 14. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Só esse? Isso, exatamente. Aqui na minha tradução, que eu estou aqui na mão, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outras traduções vão falar por esta causa, ou por causa disso, ou por essa razão, tá? Independente da tradição, é assim, alguma coisa que tem levado Paulo ali à ação, né? Paulo ali atrás já falou sobre a nossa condição de herdeiros também de Deus, de fazer uma unidade em relação à igreja. Ele escreveu a igreja de Éfeso, e aí ele começa falando aí, por esta causa, por este motivo, por essa razão. E qual seria, né? Quais poderiam ser essa razão? Quando ele fala isso, implicitamente você já verifica que há um texto por trás disso, ou alguma coisa que aconteceu antes que motivou isso.
a motivação, o motivo para que ele viesse a orar, que é o que ele vai estar fazendo ali na sequência. E aí a gente pode identificar duas coisas. Pode ser o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo. Ali em Efésios 3:11, diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que seria isso, né? De multiplicar, ou que a igreja multiplique a multiforme sabedoria de Deus, tornando-a conhecida, né, de principados e potestades. É o que a gente viu um pouco ali da ação da igreja na aula passada, com o Bruno, né, em relação baseado naquilo que as pessoas se tornam filhos de Deus, tá? Qual seria o ministério das pessoas? Vimos o mistério e depois o ministério das pessoas. Aqui está dentro disso. Então, a primeira opção seria que Paulo está orando em função disso, né? Do ministério, tá? Que os crentes, os homens, têm que desenvolver em relação à sua vida cristã. E uma outra opção, ou uma segunda opção, seria a preocupação de Paulo com os Efésios, que aí a gente lê no versículo de número 13. No versículo de número 13, ele diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, Paulo podia estar se referindo, primeiramente, a uma condição de pregação do evangelho, ou de desenvolvimento do ministério da igreja, tá? Porque a palavra dele é coletiva, mas pode se referir também a essa preocupação que ele tinha com a situação da igreja, no caso lá dos Efésios, né, dos habitantes ali de Éfeso, que tinham crentes ali, e provavelmente essa carta foi distribuída também para outros lugares, tá? Por quê? Quem aqui não passou por algum problema? Ou quem aqui não está passando por algum problema, né? Estamos todos. Você está mudo, Jader. Isso, tá com vídeo. Mutou, não sei de onde. Aí, voltou. Paulo está ali, então, preocupado com o estado da igreja, tá? Com a situação da igreja, quando ela atravessa uma dificuldade. E o que Paulo, na prisão, com todas as limitações dele, sentia é que o povo de Deus podia estar preocupado com essa situação e, às vezes, está mais lamentando a situação do que efetivamente confiando num Deus que tudo pode. E olha, irmãos, essas últimas 2 semanas eu estou experimentando bem isso, viu? De como é fácil as coisas tentarem tomar a tua mente e o teu coração e fazer com que você não enxergue o tamanho do nosso Deus, né? A nossa humanidade nos leva a coisas bem duras, tá? E a preocupação de Paulo era esse, que o povo não sentisse que a prisão dele, na realidade, significava uma derrota. Porque se Paulo foi parar lá, tinha essa permissão de Deus, né? Ou esse plano de Deus que na hora a gente não consegue muito enxergar. É muito comum a nossa condição humana, a gente entender como derrota tudo aquilo que contraria aquilo que a gente espera. Poxa, vou fazer isso. A gente teve 2 casos maravilhosos agora aí, citados, né? O do Pedro e o do Mateus. Quantos não foram aprovados? Ou quantos crentes que estudaram muito e também não foram aprovados? E há uma tendência grande da gente, quando alguma coisa não dá certo, né, uma entrevista de emprego, alguma coisa com saúde, a gente fala, puxa vida, meu Deus, tem misericórdia, não dá, e assim está difícil.
é nossa humanidade, né? A gente quer que tudo esteja sob o nosso controle. Aliás, agora, semana passada, eu acho que eu pus um post exatamente falando sobre isso lá no meu Instagram, né? E Deus, às vezes, tira as coisas do nosso controle para a gente perceber que tem alguém maior controlando todas as coisas. E essa era aí a preocupação, então, de Paulo, para que os irmãos, e ele ora sobre isso, né? Para que eles não desfalecessem, como diz aqui o versículo 13, né, que é anterior ao início da oração de Paulo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Irmãos, se Paulo estava preso e estava com esse pensamento, qual deve ser o meu e o teu pensamento? Em meio a tudo isso que a gente tem atravessado, todas essas tribulações, né? E aí eu tenho uma pergunta, né? Qual tem sido a tua tribulação, né? Qual tem sido o teu problema que tem te desfocado daquilo que é exatamente o cuidado de Deus? O quanto o conhecimento do cuidado de Deus sobre as nossas vidas tem sido comparado ao tamanho dos problemas que eu e você enfrentamos, que só nós sabemos, né? Alguns a gente nem extrapola, a gente trabalha com ele internamente. Mas, às vezes, a tendência nossa como humanos é exatamente focar no problema e não no Deus que a gente tem, tá? Então, a pandemia, o fato de estarmos separados enquanto igreja, vê-los aqui é muito gostoso, mas nada como poder dar um abraço e um beijo em cada um, né? É outra história, né? Como tenho sentido falta dos abraços. A pandemia, o fato de estarmos separados, de não podermos nos reunir, ou o desemprego, ou a doença, ou de repente o teu problema é a tua família, é o teu pai, é o teu líder, né? É o teu pastor, né? É a tua irmã, é o teu vizinho, né? Quantos problemas que muitas vezes nos levam quase que a falar, poxa, não dá, a realmente desfalecer. E a preocupação de Paulo lá era exatamente essa. Gente, não desfaleçam, não se entregue. O cuidado sobre a vida de vocês é meu, é do Senhor que tudo pode. Então ele fala lá, não desfaleçam, ou em outra tradução, não desanimemos, não desanime. Então, muito provavelmente, a preocupação de Paulo era exatamente essa, a preocupação pelo dia a dia dos efésios, né? Por como eles poderiam cumprir o ministério, as coisas que a gente viu na aula passada. Cumprir o ministério é só focando no Senhor. Se a gente focar nos problemas, a gente não consegue cumprir o nosso ministério. E ele vai falar, na sequência, no próximo versículo, ou melhor, ele vai falar aí no próprio versículo 14, por causa disso, dessa minha preocupação com vocês, eu me ponho de joelhos perante o Pai. Então, a preocupação dele o leva a uma ação. E qual seria essa ação? Essa ação de reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o poder de Deus, se curvar e oferecer algo, ou clamar algo diante do Pai, que a gente vai ver nessa e na próxima aula. Ele fala de se curvar. Eu li bastante sobre essa história do se curvar, do ajoelhar, de se prostrar. E entre as coisas que eu li, tem isso que a gente já conhece, né? Que o judeu, na realidade, por tradição, sempre orou de pé. A gente tem vários exemplos de oração lá no Velho Testamento, sobre ajoelhar-se, tudo, mas uma tradição era a oração de pé. Depois os irmãos acho que daqui a pouco participam aí com observações, tá? E aí eu descobri que a Bíblia não determina uma maneira correta de orar, tá? Olha, você tem que orar assim, tá? Entre as coisas que eu fui lendo, eu li sobre a questão da postura corporal. Eu lembro de um livro que eu li uma vez, a Silvia, acho que tinha esse livro, que é aquela história do corpo fala, né?
que o corpo fala, as tuas atitudes. Aí a gente vê isso, né? A gente que trabalha com as pessoas, ou que já entrevistou pessoas aí para contratar, a importância de você ter uma postura propositiva, uma postura. A postura tem um aspecto importante, né? Quando a gente vê alguém ali, ó dia, ó céu, com, meio curvado, a gente já imagina que a postura da pessoa provavelmente não esteja propícia a enfrentar as coisas. Porque a postura corporal ela pode identificar alguma coisa do homem em relação a uma liderança, né? Não vou nem dizer a um Deus, mas a uma liderança. Eu me lembro de uma coisa que acontecia comigo na infância. E quando eu ia tomar uma bronca do meu pai, e olha que meu pai dava muita bronca, que era muito bravo, né? A gente ia e abaixava a cabeça e não podia olhar meu pai nos olhos, não. Tinha que ficar quietinho ali, aguentar o tranco, e o tranco normalmente não era só de palavras, né? Incluía algum atributo físico também, mas o prostrar-se, né? A gente tem isso nos orientais, né? Aquela história do se prostrar, do se abaixar. Então, o prostrar-se tem a ver com um respeito, com uma reverência, uma dependência, uma submissão. E eu identifiquei também que o prostrar-se muitas vezes indica quebrantamento, que é você se esvaziar de tudo que você tem, né? E realmente se curvar a um Deus ou a alguém que pode resolver um teu problema ou uma situação. Eu li também nessas várias leituras que eu fiz sobre a questão da dura cerviz. Aliás, uma palavra bem, né? Dura cerviz. A questão de você não querer dobrar o pescoço, né? O narizinho em pé, né? O pescoço não dobra, ele só fica com o queixo para cima. Isso aí, quem sabe, indica um poder ou alguma. E a gente sabe que a antítese do cristão é a dura cerviz. O cristão não pode ter uma dura cerviz, mesmo porque a gente só chega ao conhecimento de Cristo mediante o reconhecimento das nossas incapacidades. Então, Paulo está ali fazendo uma oração onde ele se prostra, ele demonstra algumas coisas que têm a ver com isso. E quantas vezes a gente não vê gente falar assim, olha, eu não me arrependo das coisas que eu fiz, não. O que eu fiz está feito, não me arrependo. Olha, se a gente não se arrependesse, a gente não poderia chegar aos pés de Jesus, porque a nossa conversão implica em arrependimento, em mudança. Então, crente de queixinho empinado ou de muito dura cerviz tem que ser bem trabalhado, ou tem que se reconhecer e se permitir trabalhar essas coisas. Eu vou ler um texto aqui, ou melhor, eu vou pedir para alguém ler Mateus 6,6. Alguém tem aí uma Bíblia fácil? Pode ler. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Então, aí há uma indicação de oração, né? E aí é uma importância não só da oração, como da intimidade com Deus. Quer dizer, não é a oração coletiva, não é a oração da igreja, mas é uma orientação sobre oração. A gente também tem um texto de Lucas 22. Deixa eu ler esse Lucas 22, que aí a gente vai estar falando de Jesus, do Mestre. Lucas 22, 41, diz assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Jesus, um pouco antes de ser preso, né, a gente vai ter ali na sequência o corte da orelha lá do soldado romano, e a gente vê que Jesus, um pouco antes
da sua prisão, se ajoelhou para falar com Deus, tá? É quando ele vai falar ali que todavia seja feita, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, um exemplo de oração de você se retirar para o quarto, um exemplo de oração de orar. A gente tem o texto que fala, orai sem cessar, né? Ora no carro, ora em casa, lavando a louça, para ali tomando uma decisão, ou pensando em alguma coisa, orar sem cessar. Então, a Bíblia não fecha você num pacotinho, ó, para orar tem que ser assim. A gente tem a oração modelo, né? Pai Nosso, mas ela não define uma oração. Mas Paulo demonstra ali que ele se ajoelhava, ele se prostrava para fazer essa oração. Normalmente, as orações dos joelhos indicam aí, vamos dizer assim, uma dificuldade maior, um problema maior, né? Alguma coisa que você ora mais enfaticamente. Eu vou abrir aqui para quem quiser fazer algum comentário em cima dessa questão, né? Do que a gente já falou por aí, ou se alguém eventualmente queria fazer alguma interferência que eu não vi aqui. Eu estou vendo que tem alguma coisa no chat aqui, mas eu não sei se é isso. Jaider, eu tive uma experiência na igreja do Brás, igreja metodista do Brás. Nós dividimos o templo, numa certa época, com a igreja coreana, no Brás, do Brasil, que veio para o Brasil, a igreja metodista coreana, e eles faziam o culto no intervalo dos nossos cultos, eles comunicavam culto à noite. E eles encheram o nosso templo com almofadas. A gente achava estranho aquilo, porque eles assistem o culto o tempo todo sentado. Eles só se levantam para receber a bênção. No final do culto, eles se levantam e recebem a bênção. Mas toda oração é feita de joelho. Então, na Coreia, eles também, quando eles passam na porta para cumprimentar o pastor, eles não tocam no pastor, eles só abaixam a cabeça, como sinal de respeito à autoridade do pastor, que está sobre a porta, para abençoá-los. Eu achei muito interessante essa história. A gente assiste o culto o tempo todo levantando, sentando, levantando, né? Não, eles assistem o culto o tempo todo sentado, então eles punham a almofada para não doer, né? Porque o nosso banco era de madeira, eles punham a almofada, e quando se ajoelhavam, eles punham a almofada no chão e se ajoelhavam para orar. E aí só levantavam mesmo para receber a bênção, que é o único momento que eles ficavam de pé. Eu achei interessante isso. Deixa eu aproveitar a tua dica e fazer um comentário, irmãos. Normalmente eu não faço esse comentário geral, mas é uma coisa que você vai ficando mais velho e você vai perdendo aí a boca, parece que vai ficando mais mole para você falar alguma coisa que normalmente você não falaria, né? Já não tem muito a perder. Que é o seguinte, eu particularmente acho que, e me incomoda, a questão da irreverência, já que a gente falou aqui de reverência, né? Na igreja, meu Deus, eu não sei se eu vim em umas igrejas batistas muito tradicionais, você não levantava para sair lá enquanto estava lendo a Bíblia, enquanto estava orando, você tinha os momentos certos que você não saía para beber água, eu nunca vi gente beber tanta água como a gente bebe na nossa igreja, Jesus Cristo. Mas é alguma coisa que a gente vai perdendo aí ao longo da modernidade. Mas aí é só um parênteses. Alguma participação em cima dessa questão aí da oração? Opa! Samuel, que beleza. Jader, essa semana eu estou meditando muito em Apocalipse. Eu tenho me interessado muito justamente em essa questão das profecias, mas tem algumas coisas que me chamou muito a atenção. E interessante a importância da oração dentro do Apocalipse. Só dar umas dicas aí para os irmãos que gostam de estudar um pouco. A primeira vez que é mencionada a palavra aleluia no Novo Testamento, ou uma das poucas vezes, é em Apocalipse. E é resultado justamente da intervenção de Deus. Só que a intervenção de Deus, em Apocalipse, especificamente capítulo 8, vai falar que começa, né, quando a taça do incensário que está na presença de Deus se enche das orações dos santos. Ou seja, olha o que traz o juízo sobre a terra e a oração
e o pedido e a intercessão dos santos para que Deus faça a sua justiça. O interessante também, que estava lendo aqui, enquanto você estava falando da oração, é que Paulo também intercede justamente, se dobra perante Deus, para que, como você disse, eles possam cumprir o seu ministério. E o resultado de toda a oração, Paulo vai dizer aqui, se você continuar lendo, eu não vou atrapalhar a sua exposição, mas se você continuar lendo, você vê que o resultado da oração e da intervenção de Deus é alegria. E esse paralelo que eu queria trazer justamente com o Apocalipse, que depois da muita oração dos santos, a intervenção de Deus vem e o resultado é um louvor. Ou seja, o resultado é alegria. Então, quando o homem se dobra perante Deus, reconhece a grandeza do Pai e deixa o Pai intervir na história e fazer o seu papel, o nosso resultado é alegria, né? O mesmo que Paulo vai trazer aqui, né? Eu vou deixar você expor, mas justamente ele traz a preocupação, mas junto com a preocupação, a oração, a intercessão. E o resultado disso é o que ele pede para o Pai, né? Que Deus possa capacitar, e eu deixo com você, né? Mas só ver esse paralelo, que o resultado de orar a Deus e trabalhar junto com Deus é alegria. Salmo, a gente tem muito como exemplo de oração na palavra de Deus, né? Mas em Apocalipse nós temos muitos salmos, pequenos salmos, que são os cânticos, que são resultado justamente da intervenção de Deus na vida da humanidade como um todo, né? Só isso deixar como um Legal. paralelo aí. Então, até falando dessa nossa privação de liberdade, privação de possibilidade de comunhão, tá? Uma das coisas que é impossível que qualquer pessoa seja privado é exatamente dessa capacidade de orar, né? Ainda que você não possa ler a Bíblia por algum motivo, ou por falta de acesso e tudo, esse canal da oração, esse canal do conversar com Deus, de abrir o seu coração, de louvar, de glorificar, ainda que você nem expresse com a tua voz, mas que você trabalhe aqui na tua mente, no teu coração, um crente jamais vai ser privado dessa possibilidade de orar ao seu Deus, né? E isso é poderoso quando a gente vê ainda disso que o Samuel falou, né? Da taça que transborda em virtude das orações. Fala, Sou eu. Alba. Sobre isso que você comentou, né? Que às vezes a gente tem uma angústia, nem sabe definir, mas Deus conhece, né? Quando a gente se dirige para Ele, coloca para Ele, Ele entende a nossa alegria ou a nossa profunda tristeza, preocupação. E é uma oração que sobe como um aroma agradável para o Senhor, né? Amém. Amém. Vamos continuar, então? Vamos seguir aqui, gente. Então, eu terminei aqui falando exatamente disso. Não podemos ser impedidos de orar. Então, é de pé, é de joelho, é com maior reverência, com menor reverência, é com o olho fechado, com o olho aberto, né? Eu lembro de uma igreja que eu passei que o pastor falava, olha, agora na hora da bênção, não feche os olhos, né? Eu vou, como é que se diz, professar aí a bênção apostólica, e eu quero que vocês fiquem de olho aberto, porque a gente fecha o olho exatamente para nada não distrair. Mas é um momento da bênção, não vejo por que você não ficar de olho aberto. Mas aí é outra história. Eu achava aquilo interessante, né? Porque Deus fala com a gente de olho fechado, de olho aberto, de olho dirigindo. Então, vamos na sequência do texto. Na sequência do texto, Paulo vai falar ali no versículo... Gente, como esse PowerPoint me pegou direitinho, viu? Cadê aqui? No Efésios 3, 15. Então, vou repetir o 14 e vou ler o 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso é o que a gente já viu aí, né? Que coisa gloriosa, né? Que privilégio a gente ser parte da família de Deus, né? Que é isso que Paulo vem explicando aí para os Efésios em relação aos gentios, tá?
serem também filhos de Deus. E eu separei aqui um verso, ou melhor, 2 versículos. Um é o de Efésios 1:13. Eu vou pedir para alguém ler aí, então, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém. Irmão, não esqueça disso. A gente foi selado com o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Não esqueça disso. E é fácil, quando a pedra cai na tua cabeça, você achar que você está sozinho, você achar que você não tem ninguém. O Espírito Santo, nós recebemos o selo da promessa quando nós cremos, tá? Depois que ouvistes a palavra da verdade e tendo nele crido, fostes selados, cada um de nós que aceitamos a Jesus. E o outro versículo também é ali de Efésios 2:19. Alguém pode ler? Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tá? Coisa que a gente já viu na aula anterior. Mas que bom, irmãos, às vezes a gente esquece do tamanho disso, do tamanho dessas coisas que parecem simples. Ah, eu aceitei Jesus, então Jesus, o Espírito veio habitar em mim. E, né? Olha o tamanho disso, o sacrifício que isso implicou, né? Para que a gente se tornasse, como Paulo diz aqui, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Toda família nos céus e na terra. Ah, minha mãezinha querida, quantas mãezinhas queridas aqui que já se foram e que fazem parte dessa família que já está no céu. Por um período de tempo, nós continuamos aqui na Terra, e a gente espera que isso não chegue logo esse momento, mas, olha, irmãos, tem vezes que eu falo, Senhor, me perdoa, mas eu queria, acho que está lá no céu já, viu? Não queria estar enfrentando algumas dessas coisas, não. Então, Paulo está falando aqui que ele se prostra diante de Deus, tá? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, né? Os cristãos, aqueles que creram, aqueles que reconhecem, aqueles que confiam, aqueles que muitas vezes estão, como Paulo está se referindo ali no versículo 13, no versículo 13, anterior ao início aqui da lição, estão atribulados, estão tristes, estão abatidos, mas não deixaram, não perderam esse selo, né? O fato de serem família de Deus e de serem selados pelo Espírito de Deus. Tá? E ele faz isso em função de uma na realidade, isso é uma introdução da oração que ele vai fazer, né? A gente vai falar depois na próxima aula, aquilo que o Samuel falou, da coisa da alegria e né? Mas eu quero chamar a atenção para esse versículo na parte seguinte, para que, segundo as riquezas da sua glória. Paulo, preso, né, já há algum tempo, numa situação, quem sabe, muito parecida com a que nós passamos. Pelo que eu vi, ali era uma prisão domiciliar, acho que na época, né? Mas era uma prisão, ele tinha os soldados cuidando dele e tudo. Ele conseguia enxergar o tamanho do Deus a quem ele servia. Ele não estava se apequenando em função das coisas não darem muito certo para ele, ou de aos olhos dos homens, a vida dele não está assim de acordo com o que deveria. E às vezes isso aí até rouba um pouco da paz da gente, né? A gente quer mostrar as coisas bonitinhas, né? Eu não vou pôr uma foto no Instagram lá chorando, ou triste, abatido, não. Eu quero que as pessoas vejam que eu estou bem, que as coisas estão teoricamente indo bem, ou se não estão indo bem, às vezes eu quero mostrar isso.
às vezes por vaidade, às vezes por não aumentar essa coisa da tristeza, da frustração, né? Temos que ser propositivos, confiantes, não por nós mesmos, mas por um Deus a quem a gente serve, né? Então, as lutas vão acontecer, quer a gente esteja animado ou quer a gente esteja desanimado. E o que Paulo quer lá é que a gente não esteja desanimado, que a gente esteja animado, porque lutas virão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Deus espera de nós, essa disposição para em meio à luta, né, a gente está firme, tá? E Paulo está falando disso. E ele diz, para que segundo as riquezas da glória de Deus, né, o quanto Deus é o criador de todas as coisas, desse universo, né? Não cai um fio da nossa cabeça, uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento disso. Pela onisciência dele, ele conhece todas as coisas. Pelo poder dele, ele pode todas as coisas. Mas o ser humano, sem Deus, ou longe da presença de Deus, pode acabar fazendo isso que a gente sabe que é bom. Que eu ouvi que o Samuel está estudando bastante Apocalipse. Isso aí tem mexido muito com a minha cabeça também. Eu não cheguei ao ponto de estudar, mas agora eu acho que eu vou, a partir dessa semana, já começar a ler mais atentamente o Apocalipse, porque é final dos tempos, né, irmão? Final dos tempos. Olha, Paulo, preso, privado de sua liberdade, confinado. Qual era a maior preocupação de Paulo? A sua igreja. Não é que ele estava ali com uma dor do lado, não sei se é fígado, se é baço, ou se... Olha, estou triste porque, nossa, não estou tão acostumado, eu sempre vou naquele lugar lá, ou vou ao templo, ou vou a algum lugar. Ele, não, nossa, não dá para aguentar. Não. Paulo estava preocupado com a minha vida, com a tua vida, hoje, né? No passado, com os efésios. Mas naquela época, em meio a toda essa luta, tá? E graças a Deus que a gente não está numa prisão, embora estejamos alguns literalmente aprisionados, né? Paulo encontrava força, e essa força não era dele, essa força era do Senhor, tá? Uma força que vinha do Senhor. Se a gente se esvaziar do Senhor, a gente não tem para onde correr, né? Não tem alternativa. E essa força a gente busca na presença do Senhor, se prostrando, orando, abrindo o seu coração e buscando o interesse que não é só da gente, né? A gente não vê Paulo pedindo nada por ele, né? A preocupação dele era o reino de Deus. O reino de Deus, naquele momento, representado na pessoa dos Efésios, ou nos irmãos de Éfeso. Alguém pode ler para mim Filipenses 4:19? Mas Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Isso, um texto muito parecido com esse que a gente leu, que está falando exatamente das riquezas da sua glória. Deus, escrevendo ali, no caso, aos Filipenses, né, falando que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, né? A gente gosta sempre do plus, né? Almoçou, vem um cafezinho, um plus. A gente gosta muito mais do plus do que daquilo que nos sustenta, né? É uma tendência também meio que natural. A palavra diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, todas. É que a gente acaba atrapalhando a questão da necessidade e do desejo, né? A gente vai mais em cima das coisas que a gente deseja do que das coisas que a gente necessita, tá? Movido por esse mundo que acaba nos provocando de uma forma muito,
muito contundente, né? Eu que estudei a propaganda, a comunicação, é isso, né? Compre, troque, tem modelo novo, faça isso, faça aquilo. Isso vai fazer você melhorar aqui, vai fazer melhorar lá, tá? Mas Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E às vezes a gente sofre não por necessidades, mas a gente sofre por desejos que às vezes o nosso coração ou a nossa vida não permite. E às vezes a nossa busca está em cima simplesmente de coisas desnecessárias, né? Alguém quer fazer algum comentário aí? Eu já estou quase que terminando. Alguma palavrinha, Eu dei uma perdida aqui na minha falta da minha tela, mas consegui cumprir aqui as coisas que eu estou determinando. Ficou ruim para ler, porque eu fiz tão bonitinho, irmãos, entrava o texto assim, andando bonitinho, tudo bonitinho, deu tudo certo. Na hora de salvar a bagaça, o negócio... Ai, Senhor, precisa de umas aulas aí com algum técnico aí. Que vergonha. Coisa de velho mesmo, né? Ninguém? Jader, foi só um capricho. Ó. O essencial você passou, entendeu? Olha, pelo menos eu tenho essa certeza, essa convicção. Eu queria fazer para mostrar que eu sei fazer. E aí, a minha altivez, o meu queixinho empinado fez assim, caí de cara no chão. Estava tudo pronto, liguei para o Flávio, Flávio, está aqui, o arquivo está pronto, vou apresentar. Para quem que eu mando um backup se der algum problema? Ah, manda para o Paulinho, falei com o Paulinho, falei tudo certo na hora de... Como assim? Não... Vamos orar por você, Jader. Ora pelo meu entendimento tecnológico, mais especificamente. Viu, Jader? Você Oi? sabe fazer, você não sabe salvar. Pois é. Olha, eu diria... Do Salvador. Eu peço o perdão para o Senhor, mas não posso perder a piada, né? Só Jesus salva. Viu? Só Jesus salva. O Jader não salva. Então, vamos lá para o meu encerramento. Eu estava preocupado com o horário e, com certeza, eu ia extrapolar, mas como não correu do jeito que queria, o que eu coloquei aqui quase como um encerramento? Qual tem sido a nossa maior preocupação? Eu estou olhando aqui para, eu acho que tirando aqueles que como o Celso fala, aqueles que não gostam de mostrar que não fizeram a barba, ou que não pentearam o cabelo, né? Não tomaram banho, não sei. Eu estou vendo aqui, acho que umas 20 pessoas quase, né? Ou 15. Qual tem sido a nossa preocupação? Todos aqui eu sei que tem preocupação. Não é impossível você estar numa situação dessa e não ter preocupação. Além dessas normais desse período, a gente tem aquelas outras, quem sabe que acontecem em função do período, né? Ou motivadas por isso. Qual tem sido a tua preocupação? Eu tenho uma série delas, é só para você pensar com você, não saiam falando aí, por favor, né? Depois, se quiser compartilhar alguma comigo, para que eu possa orar, ótimo, mas vamos ficar aqui na nossa... Qual tem sido a tua preocupação, a tua grande preocupação? Paulo estava lá preso, como a gente está preso aqui na telinha agora, né? Qual tem sido a sua preocupação? A tua preocupação tem sido o teu bem-estar, tem que ser também, né? A tua condição, o que você pode fazer ou como você pode fazer, tá? Ou dentro das tuas preocupações passa a preocupação com o reino de Deus. É uma luta, né? Ou as minhas preocupações são tão grandes, são tão maiores do que todas, né? Às vezes dá a impressão de que os problemas que a gente tem são os maiores do mundo, né? E para a gente, às vezes, olhando só o problema, são mesmo. Mas sobra espaço para preocupação com o reino de Deus, né? Por que eu estou falando isso? Porque a oração de Paulo aqui está dizendo da preocupação com pessoas. E com certeza com pessoas salvas e com pessoas não salvas também, porque certamente alcançavam
os não salvos. E aí a pergunta que eu quero deixar já para a aula que vem, né, que é a sequência do texto, é isso. O que está prejudicando a nossa saudável comunhão com Deus? Comunhão com Deus a gente tem, né? Eu tenho certeza que a gente tem. Mas às vezes ela não está tão saudável assim, tá? Ela está prejudicada pela nossa falta de fé, pelo nosso foco na dificuldade ou no problema, naquilo que não tem para a gente solução. E esse problema tão grande, às vezes, atrapalha a nossa comunhão com Deus, né? Eu passei por um ano passado bem complicado, e olha, me desanimei bastante, e é difícil quando você desanima, você se erguer, ainda que você esteja em comunhão com Deus. Você tem que identificar ali o ponto e trabalhar em cima dele. Paulo, preso, confinado, com todas as dificuldades, pedia pela igreja do Senhor, pedia pelo reino do Senhor. Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo isso, que você possa aí pensar no que tem te afligido mais e apenas identificar. Eu lembro de umas coisas que eu ouvia na escola, que o difícil não é resolver o problema. Resolver o problema é fácil. É você montar o problema. O que seria isso? Você identificar onde estão os problemas e trabalhar em cima deles. Então, quando você consegue montar o problema, né, qual a real situação daquilo, aí você vai tentando resolver. Mas, normalmente, quando a gente tem problemas, e são muitos os problemas, a nossa cabeça fica atrapalhada, que a gente não... né, fica igual aquele cachorrinho correndo atrás do rabo, né? Ele não consegue chegar a lugar nenhum. Qual é o problema que pode estar impedindo uma comunhão saudável tua com Deus? É o que Paulo estava pedindo lá. E ele vai fortalecer isso na aula que vem. A gente vai ver, então, em cima do que Paulo vai focar para que a gente tenha a condição de ter uma comunhão saudável com Deus, que vai permitir que a gente olhe para o Senhor, confie para o Senhor, e em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, a gente foque no reino de Deus, a gente foque nos crentes, na família de Deus, na igreja, na preocupação com o outro e não comigo mesmo. Amém?